Deuteronômio 19. Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu as possuíres, e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás, no meio da terra que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Preparar-te-ás o caminho, e os termos da tua terra, que te fará possuir o Senhor teu Deus, dividirás em 3, e isto será para que todo homicida se acolha ali. E este é o caso tocante ao homicida, que se acolher ali, para que viva, aquele que por engano ferir o seu próximo, a quem não odiava antes. Como aquele que entrar com o seu próximo no bosque, para cortar lenha, e, pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore. O ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e este morrer, aquele se acolherá a uma destas cidades, e viverá, para que o vingador do sangue não vá após o homicida, quando se enfurecer o seu coração, odiava antes. E o alcançar, por ser cumprido o caminho, e lhe tire a vida, porque não é culpado de morte, pois o não. Portanto te dou ordem, dizendo, 3 cidades separarás. 8 E, se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse daria a teus pais. Quando guardares todos estes mandamentos, que hoje te ordeno, para cumpri-los, amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3. Para que o sangue inocente não se derrame no meio da tua terra, que o Senhor teu Deus te dá por herança, e haja sangue sobre ti. Mas, havendo alguém que odeia a seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere mortalmente, de modo que morra, e acolhe alguma destas cidades. Então os anciãos da sua cidade mandarão buscá-lo, e dali o tirarão, e o entregarão na mão do vingador do sangue, para que morra. O teu olho não o perdoará, antes tirarás o sangue inocente de Israel, para que bem te suceda. Não mudes o limite do teu próximo, que estabeleceram os antigos na tua herança, que receberás na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuíres. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas, ou pela boca de 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão. 17 Então aqueles 2 homens, que tiverem a demanda, se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo a testemunha falsa, que testificou falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. 21 O teu olho não perdoará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio 20. Quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará, e falará ao povo. E dir-lhe-á: Ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, não se amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos, para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, e torne-se a sua casa para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. 7 Qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, e torne-se a sua casa,
para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo? Quando te achegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que, se te responder em paz, e te abrir as portas, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá? Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo o homem que houver nela passarás ao fio da espada. Porém, as mulheres, e as crianças, e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruí-las totalmente, aos heteus, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos perizeus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus. Para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações, que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para tomar, não destruirás o seu arvoredo, colocando nele o machado, porque dele comerás, pois que não o cortarás, pois o arvoredo do campo é mantimento para o homem, para empregar no cerco. 20 Mas as árvores que souberes que não são árvores de alimento, destruí-las e cortá-las-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti edificarás baluartes, até que esta seja vencida. Deuteronômio 21. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus, para possuí-la, se achar um morto, caído no campo, sem que se saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes, e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. E, na cidade mais próxima ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma novilha da manada, que não tenha trabalhado nem tenha puxado com o jugo. E os anciãos daquela cidade trarão a novilha a um vale áspero, que nunca foi lavrado nem semeado, e ali, naquele vale, degolarão a novilha. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para o servirem, e para abençoarem em nome do Senhor, e pela sua palavra se decidirá toda a demanda e todo o ferimento. 6 E todos os anciãos da mesma cidade, mais próxima ao morto, lavarão as suas mãos sobre a novilha degolada no vale. E protestarão, e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram. Sê propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel. E aquele sangue lhe será expiado. Assim tirarás o sangue inocente do meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros. E tu entre os presos vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a tomares por mulher. Então a trarás para tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas. E despirá o vestido do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe um mês inteiro, e depois chegarás a ela, e tu serás seu marido e ela tua mulher. E será que, se te não contentares dela, a deixarás ir à sua vontade, mas de modo algum a venderás por dinheiro, nem a tratarás como escrava, pois a tens humilhado. Quando um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que, no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo-o ao filho da desprezada, que é o primogênito? Mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e, castigando eles, lhes não der ouvidos,
Então seu pai e sua mãe pegarão nele, e o levarão aos anciãos da sua cidade, e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: Este nosso filho é rebelde e obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel o virá e temerá. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro. 23. O seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Ei, você já deu like nesse vídeo? Do nosso canal Leitura Bíblica em um ano? Pode parecer um simples clique, mas ele faz toda a diferença. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e começa a recomendá-lo para mais pessoas. Ou seja, você ajuda esse canal a crescer e alcançar mais gente que pode se interessar pela leitura bíblica em um ano como você. Então, se você curtiu, já sabe, dá o like agora. Não custa nada e ajuda demais. Curte, compartilha e se inscreva.